E está conosco o Dr. João Carlos Paiva Gonçalves, que é médico emergencista e coordenador médico da emergência do Hospital Estrela. Ele vai nos falar um pouquinho agora sobre o aumento nos atendimentos da emergência do Hospital Estrela. Tudo bem, doutor? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite, boa tarde a todos que estão ouvindo. Então, vamos falar um pouquinho do aumento do atendimento nesse período que começou realmente o frio a chegar na região, né? É uma época já esperada, né, de aumento de atendimento no departamento de emergência, principalmente por questões respiratórias, né? Inverno, né, as pessoas ficam mais juntas, né? Elas ficam em locais, em ambientes mais fechados, com janelas fechadas, pouco arejadas, né? E aí facilita a transmissão desses vírus que são responsáveis pelas alterações respiratórias que aparecem nessa época, né? Por mais que seja normal, a gente sempre tem esses períodos, né, no ano, quando começa o frio, ou já no inverno a pleno, né, quando tem talvez um pico, mas comparado com outros anos, doutor João Carlos, está dentro da normalidade ou essa elevação está até acima de anos anteriores? Não, a gente tem observado que está acima da normalidade, né? A gente, nessa época do ano, sempre espera realmente um maior volume no departamento de emergência, devido às queixas respiratórias, né? Devido a essas viroses respiratórias. Mas nesse ano a gente tem observado um número mais expressivo, né, de procura do departamento de emergência, de pessoas procurando auxílio aí para passar essa fase aí de infecção respiratória causada por esses vírus aí, tá? O senhor tem uma noção assim, de quantos por cento acima do que vocês consideram normal para esse período? Não tem números assim com relação à porcentagem, tá? Mas os números têm sido bem mais expressivos do que nos anos anteriores. Quais seriam os principais motivos para isso no seu ponto de vista? Acredito que isso aí está acontecendo devido à circulação de vírus mesmo, né? Tá? E tem a questão também dos fluxos, né, dos municípios com relação ao atendimento desses pacientes, né? Respeitar os fluxos de uma forma adequada, do paciente ir para o lugar certo para receber o tratamento adequado, né? Eu acho que isso aí é importante nesse período aí desse maior número de viroses que pegam o sistema respiratório, né? Quais os cuidados gerais que a gente pode começar tendo no seu próprio lar, no trabalho, para evitar tudo isso? Bem, os cuidados que a gente pode ter com relação à transmissão, né, é evitar ficar em lugares fechados, deixar os ambientes arejados, né, a gente manter o hábito de lavar as mãos, né, manter as mãos sempre limpas, né, porque acaba sendo transmissão também pelo contato com as coisas, né? Tá? E ambientes arejados, né? Evitar ficar em ambiente fechado com aglomeração de pessoas, né? Isso aí diminui o risco de transmissão, né? A maioria dos pacientes é de característica de pessoas dos grupos prioritários, dos grupos de risco, ou seja, idosos, crianças, e também em relação à vacinação. Se quem está chegando lá na emergência falta passar pela imunização. Vacinação, eu acho que é a palavra-chave disso aí, né? Principalmente com aqueles pacientes que são grupos de risco para ter complicações respiratórias devido a essas viroses da época, tá? Então, é importante fazer a vacinação, principalmente aqueles pacientes de grupo de risco que a gente conhece, né? Que são os pacientes que já têm problemas pulmonares prévios, né, os pacientes que têm problema de doença pulmonar obstrutiva crônica, os pacientes que têm asma, né, os problemas que têm problema cardiológico, né, que têm insuficiência cardíaca, né, e as crianças pequenas, né, isso aí tem que tomar bastante cuidado com as crianças pequenas também, né, principalmente as crianças de colo, lactentes, né, que não têm uma resposta imunológica ainda adequada, a gente tem que tomar cuidado com essas crianças, principalmente com relação à bronquiolite, né? Certo? Então, é importante a vacinação, né?
E a gente sabe que a grande maioria das pessoas, aquelas pessoas saudáveis, elas vão passar por um processo de infecção de via aérea superior, né? Ou infecção viral causada pela gripe e pelo resfriado sem problemas, né? A grande questão são os pacientes, os idosos frágeis, os pacientes institucionalizados e os pacientes com essas doenças crônicas aí que a gente já falou anteriormente, né? Esses que a gente tem que tomar maior cuidado, que realmente são os pacientes que podem ter o risco de complicação com relação a essas infecções, né? Quais são os vírus que estão circulando nesse período agora? A grande preocupação é a influenza, né? Todo mundo está falando bastante na influenza, né? E é realmente a infecção viral que mais tem trazido complicações no período aí, né? Certo? Então, tem que tomar cuidado com a influenza, que é a gripe, né? Um pouco diferente do resfriado comum, tá? Que vem acompanhado de febre alta, né? Vem acompanhado de dor no corpo, maior, uma quantidade maior de manifestações sistêmicas que a gente fala, né? Prostração, dor no corpo, né? Febre alta, tá? Então, a influenza realmente é o vírus que a gente que tem marcado aí a época, né? E por isso tem vacina para ele, né? E por isso a vacinação é tão importante para a gente tentar minimizar, né, essa situação que a gente vem vivendo aí de um maior número de pessoas procurando o departamento de emergência por questões respiratórias, né? É o que vocês têm percebido no Hospital Estrela também, é o que questão a gente da influenza. Tem percebido. Isso. E dentro desses grupos prioritários, tem algum que mais chama atenção? Mais pessoas, mais bebês, ou mais crianças, ou mais idosos que estão chegando? Essa época aumenta o número de atendimento de crianças, né? Tá? Principalmente com relação à bronquiolite, né? Já é mais preocupante a bronquiolite daí, né, doutor? Sim, né? Que é o vírus social respiratório, né? Que tem que ter uma atenção nas crianças pequenas, né? E os idosos, né? Os idosos frágeis, os pacientes pneumopatas, né? Que tem doença pulmonar prévia, esses aí realmente a gente tem que ter uma atenção maior com relação à avaliação desses pacientes. Mas em que situação que as pessoas estão chegando? Aquelas que vão lá e que daqui a pouco tomam uma medicação, melhora 2, 3 dias depois, ou pessoas que estão chegando num estágio muito avançado e que não sei se chegamos a ter algum óbito, por exemplo? Não, o Hospital de Estrela é um hospital que ele trabalha com porta aberta, né? Certo? Então aumentou bastante a demanda de fluxo de atendimentos via porta de entrada, né? E a grande maioria dos atendimentos de questões respiratórias, né? São de baixa complexidade, né? São aqueles pacientes que vão para lá e vão ser liberados para casa com medicações comuns para aliviar os sintomas da doença, né? A dipirona, por exemplo, para dor no corpo, né? Para controlar a febre, tá? Medicações para alívio de dor de garganta, alívio de obstrução nasal, né? Essa é a grande maioria, mas a gente tem observado um número maior de pacientes chegando realmente com complicação respiratória, né? E é o que eu falei, né? Aqueles pacientes normalmente são pacientes institucionalizados ou pacientes com doenças crônicas, né? Que podem servir de complicante, né? Para a situação da doença respiratória, né? Muita gente, quando percebe os primeiros sintomas, parte para a automedicação. Uhum. Qual a sua opinião sobre isso e qual o momento que realmente tem que ir para o hospital, tem que procurar uma ajuda? Eu acho que a gente tem que ter sinais de alarme, né? Eu acho que uma coisa que se falava muito no Covid, né? E a gente fala, que eu acho que é importante também nessa situação de ter um número maior de influenza, é realmente a questão respiratória, né? Principalmente falta de ar, dificuldade para respirar, né? Dor para respirar, tá? Febre alta, com controle difícil, com medicações comuns como dipirona, paracetamol, né? Então, nessas situações, aí sim tem que receber uma avaliação um pouco mais cuidadosa, né? Para evitar complicações. O senhor é responsável pelo setor de emergência do Hospital Estrela, né? Estamos conversando com o médico emergencista e coordenador do departamento ali da área de emergência do Hospital Estrela, o Dr. João Carlos Paiva Gonçalves. Mas se tem uma ideia de quantas pessoas estão precisando permanecer no hospital, ser internadas? Em números, não, mas o número tem sido... ele aumentou bastante. De 10 que chegam...
Quantos que precisam ser internados? Não chega a um paciente internado a cada 10, né? Até porque Menos de 10%, então. Menos. Mas tem chegado um número maior de pacientes graves, né? E a questão de leitos está tranquilo hoje? Não está tranquilo. Os hospitais estão superlotados, né? Tanto na região metropolitana de Porto Alegre quanto aqui também. O Hospital Estrela também está com dificuldades. Também está com dificuldade. A gente passa por momentos de ter pacientes entubados no departamento de emergência aguardando leito de UTI, né? Tá? Então, tem tido um número maior de pacientes com complicação também dentro do hospital, né? Qual a capacidade da emergência do hospital? Tá Número de falando leitos. Número de leitos? Isso. Eu tenho uma sala vermelha, um leito numa sala vermelha, eu tenho 2 leitos em sala laranja, tá? Tenho 2 leitos em sala amarela, né? Tenho uma sala de observação, que são para pacientes que precisam ficar em observação até serem internados e serem encaminhados para o andar, por exemplo, né? Para a área de internação que a gente diz, né? E a gente tem as cadeiras para aqueles pacientes que vêm fazer medicação e posteriormente vão ser liberados. Pode fazer pergunta, doutor João Carlos, que eu tenho feito para outros especialistas aí da área da saúde, com quem a gente tem falado, se o senhor acredita que estamos no momento de pico ou por estar apenas começando o frio mais rigoroso, a tendência é que isso venha a se agravar? Eu acredito que isso venha a se agravar, né? E eu acho que é importante, principalmente, a disseminação da informação da prevenção, né, que é um pouquinho do que a gente falou aqui, né? Lavar as mãos, né? Evitar aglomerações, evitar ficar em ambientes fechados em um número elevado de pessoas, né? Evitar contato com criança, botar a criança muito pequena ou lactente em contato com pessoas que não é do meio dela, né? Tipo passeios em shopping, né? Passeios em ambientes com locais mais fechados. Então acho que a prevenção é a grande palavra aí para a gente tentar controlar esse aumento da procura do departamento de emergência por questões respiratórias. Tá? Mas eu acho que a tendência é aumentar aí ao longo das semanas, até estabilizar. E quanto à imunidade e alimentação equilibrada, o que o senhor tem a contribuir sobre isso? A gente sabe que a gente tem hábitos, né, que auxiliam na parte da imunológica, né, do funcionamento imunológico do indivíduo, ter uma alimentação saudável, né, com alimentos ricos em vitaminas, né, ingesta adequada de água, né, atividade física, né. A gente sabe que isso tudo aí ajuda no bom funcionamento do sistema imunológico. Estou dando uma olhada aqui, doutor, nos números aí do Estado, a última informação que eu encontrei aqui do governo do Estado, de 5 dias atrás, não deve ter mudado muito, é de que a meta para os grupos prioritários em termos de vacinação é de 90%. Uhum. E aí nós pegamos menores de 6 anos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, apenas 24,6% de vacinação. Idosos, 43%. É um número bem melhor, mas nem mais na baixo, metade da meta. Isso. E os gestantes, 20,7%. Então, a média geral dos grupos do Estado é de 38,2%. Um pouco mais do que o terço do que deveria ser, né? Sim, que é 90%, baixo. eu repito. O senhor diria que talvez aí, por mais que tenha essas outras formas, né? Lavar as mãos, questão de atividade física, de alimentação, talvez o principal remédio, entre aspas, seria tomar essa vacina. E quanto tempo para a vacina fazer efeito? Sim, eu acho que é o que eu comentei aqui, né? A vacinação, eu acho que é a palavra para a gente poder minimizar tudo que a gente está vendo aí com relação ao volume de atendimento no departamento de emergência devido a essas questões respiratórias, né? Tá, eu acho que é vacinação, é campanha de vacinação, né? Existe um mito em torno da vacinação, né? Que tomar a vacina vai deixar a pessoa gripada, ou a vacina é prejudicial, ou a vacina vai fazer mal, eu não vou vacinar, não vou fazer a vacina esse ano, porque ano passado eu tomei a vacina e acabei ficando resfriado do mesmo jeito, né? Então a gente tem que lembrar, né? A vacinação, quando a gente fala em vacinação para gripe, né? A gente fala vacinação com cobertura de influenza, né? Não é uma vacinação para o resfriado comum, né? Que são vírus diferentes, né? A vacinação é para a gripe, que é influenza
né? Que é uma situação, uma infecção viral respiratória que tem maior gravidade do que as infecções respiratórias do resfriado comum. Tá? Quer dizer, a pessoa toma a vacina, ela pode ficar com uma coriza, com uma tosse, um espirro, alguma coisa assim. E isso é mais leve, é tranquilo. É mais leve, ela é toma a tranquilo. vacina para não ficar debilitado, como o senhor Isso. falou, cansaço, Pela dor no influenza, corpo. Isso, que é o vírus Que é algo mais da forte. gripe, né? Que é o E mais quanto forte. tempo para ela fazer efeito, doutor? Ela, em torno de 10 dias, ela já está fazendo efeito já. Tá? E pelo que o senhor percebe, Pra por que prevenção. as pessoas estão tomando menos vacina? Qual é o comentário lá na emergência? É, Vocês devem comentar isso com as pessoas, né? Não, até que a gente comenta não dentro do hospital, assim, com relação aos pacientes, né? Mas existe realmente o que eu falei para vocês, esse mito de que a vacina acaba, às vezes, sendo prejudicial do que benéfica, né? Que é falar, eu tomei a vacina e fiquei com dor de garganta, tive uma febrezinha, né? Eu acabei ficando resfriado, fiquei gripado depois que tomei a vacina. Né? Então, existem esses mitos em torno da vacinação que a gente tem que desmistificar isso aí. Né? A gente tem que demonstrar para a população que isso é benéfico, isso não é prejudicial. Né? E isso pode ser a grande diferença aí, principalmente nas pessoas na população de maior risco, né? Pode ser a grande diferença de ter complicações ou não ter complicações na situação de uma infecção pelo vírus da influenza. Né? Então, a vacina realmente é uma das formas eficazes de ajudar Sim, nesse controle todo. sim. Acho que é a melhor forma, né, para ajudar nesse controle. Acho que o Estado, de uma forma geral, tem que intensificar e estimular a população a se vacinar. Né? 3h37, acho que falamos sobre o tema principal, mas eu queria aproveitar, Elisângela, a presença do Dr. João Carlos Paiva Gonçalves, para falar um pouco sobre o que a gente falava nos bastidores. Né? Ele é carioca, ele veio para Canoas, está aqui na nossa região há cerca de 3 meses, 3 anos, né? Aqui no Hospital Estrela, enfim, agora assume essa função. Mas a minha principal curiosidade é como gostar de algo que talvez a maioria das pessoas pense, nossa, trabalhar na emergência do hospital deve ser algo muito psicologicamente forte, porque você está diante do mau tempo quase que todo o período que está lá, e aí chega a ambulância, chega a pessoa gritando, e chega familiar preocupado. Como é que é essa rotina aí no dia a dia de uma emergência, hein, doutor? Tem que ter perfil. Né? A pessoa tem que ter o perfil para esse tipo de atividade. Né? Não é uma atividade fácil. Né? Afinal de contas, o emergencista, na realidade, ele está presente junto ao paciente e à família, talvez, muitas vezes, no pior momento da vida delas. Né? Então, tem que ter perfil, né, para poder trabalhar num departamento de emergência. Né? É o que a Abramed, né, que é a Associação Brasileira de Medicina de Emergência, ela tem uma frase legal que fala: eu não quero ser o seu médico, né, mas se você precisar de mim no departamento de emergência, eu vou estar lá e vou estar pronto para fazer o atendimento. Alguém precisa necessário. estar, né, doutor? Alguém precisa estar. Né? Deve ter, em alguns momentos, ter dado uma notícia muito triste, e em outros momentos, alegrias. Receber o abraço de quem está desesperado do outro lado. Isso, né? Aí. Faz parte. Isso aí, alegrias, né? A gente tem momentos que dá informações que deixam famílias alegres, e muitas vezes a gente dá informações, né? Infelizmente, de informações ruins para a família, né? E como é que é a carga horária? É tipo bombeiros, faz 12 e folga 36, ou é 12 por 24, ou é 8 horas por dia? Depende. Normalmente a nossa escala lá no Hospital de Estrela, ela é uma escala, tem os rotineiros, né? Que sou eu e o Gabriel, no departamento de emergência. Então, durante o dia, tem um emergencista de manhã e outro à tarde. Né? E tem os esquemas de plantões, né? Tá? Que normalmente são de 6 horas, né? Das 7 da manhã até 1 da tarde, da 1 da tarde até às 19 horas. Aí tem o plantão à noite, né? Que fica das 19 às 7 da manhã, com um reforço que fica até a meia-noite. Tá? Esse reforço no final de semana acaba fazendo também 12 horas noturno. Então, no final de semana, a gente tem
2 médicos das 19 até as 7 da manhã. Né? E o senhor é carioca, né? Eu sou Como é que carioca. foi a adaptação aqui no Rio Grande do Sul? Foi tranquila? Foi bem tranquila. Né? Ele já é quase um... Como é que chamaria? 27 anos, um cariúcho. Cariúcho, né? Isso, é o que o pessoal 27 fala. anos já, doutor. 27 anos no Rio Grande do Sul. Ele tem um sotaque, a gente percebe depois que ele fala, especialmente, né, assim, que é do Rio de Janeiro, mas não se percebe tanto, né, Elis? Verdade. Há bastante tempo aqui na nossa terrinha. Sim. Me acolheu muito bem. Aprendeu a gostar do frio? Aprendi a gostar do frio. Ou Prefiro não. o frio do que o calor. É. Então Gosto tá no lugar do chimarrão. certo. Né? Mas é um estado que me acolheu com muito carinho. Né? Sou muito feliz aqui no Rio Grande do Sul. E estou há 3 anos e pouco aqui morando em Lajeado, né? Trabalhando em Estrela, dou aula aqui também na Univates. Ah, é professor também aqui na Univates? Também, de medicina, ali na parte de simulação. Olha aí que legal. Né? Então, estamos formando muitos médicos aqui, né? Isso é muito positivo também. Sim. Então, há muito boa região para se viver, uma qualidade de vida excelente. Né? O povo também, as pessoas, muito boa convivência. Então, estou muito feliz aqui na região. E melhor agora com uma ponte mais liberada, né, Melhor doutor? agora com a Lajeado ponte Estrela, liberada, porque deve ter passado um perrengue também, Eu vou de casa até o Hospital de Estrela em 15 minutos, né? Quando Chegou a teve fazer esse problema em da quanto ponte, tempo? aí cheguei a fazer 1h30. Né? Tempo E sofrido. algumas vezes tempo sofrido. Mas está passando, graças a Deus. Graças a Deus. E logo ali na frente teremos 3 pistas entre Lajeado e Estrela, vai ficar melhor ainda para fazer esse deslocamento. Doutor João Carlos Paiva Gonçalves, muito obrigado pela tua vinda aqui à Rádio Dependente. Sucesso aí lá no Hospital Estrela, estamos à Muito disposição. obrigado. Da mesma forma, tá? Muito obrigado pelo convite, tá? Se precisarem de alguma coisa também, da mesma forma, estou à disposição de vocês aí lá no Hospital de Estrela. Certo? Esse então, Dr. João Carlos Paiva Gonçalves, médico emergencista e coordenador médico da emergência do Hospital Estrela. 3h42, 18 graus 9 décimos é a temperatura. Daqui a pouco a gente volta para mais informações aqui no Redação no Ar.